área de atendimento você tem que gostar de servir. Então você tem que gostar de ter contato e de ajudar o próximo. E esse sempre foi um grande objetivo meu. A experiência do cliente, ela não é uma ação monumental que você vai fazer uma vez no mês. Ele é o básico bem feito, é o processo garantido no fim do dia, é o nível de detalhe, O mundo é igual. Todo mundo vem nesse mundo para evoluir. Ponto. A tua marca pessoal e aquilo que você acredita para várias pessoas ou poucas pessoas, depende da tua definição de sucesso. O humano, ele nunca vai ser substituído quando a gente fala sobre especialização, sobre ter o toque emocional na ponta, porque ele é necessário. Sejam muito bem-vindos ao nosso Boteco da Consumidor Moderno, aquele lugar onde a gente vem para brindar, para se divertir e para ouvir histórias daquelas que deixam a gente arrepiado e falar, cara, que legal, como essa pessoa fez isso, como essa empresa tem feito aquilo. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que tem algo em comum comigo. Ela gostou muito de casar, só que ela me ganhou porque eu não pratiquei. Ela praticou, sabe a dança que as pessoas fazem? Ela fez várias aulas de dança pro seu casamento e apresentou 4 danças, tipo dança dos famosos, coisa chique, né? Pois é, eu tô falando da Caroline Vabo, que é sócia e diretora de Customer Experience do iFood e que é uma pessoa fantástica. Bem-vinda, Carol! Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, obrigada pelo convite, vamos juntas construir aí mais uma história para esse super podcast. E eu já começo sempre perguntando, porque tem gente que já te acompanha nas redes, já sabe a tua história, já sabe tudo. Mas tem gente que fica pensando assim, tá, e como é que a Carol chegou lá? Como é que vira sócio do iFood? Como é que vira diretor? Como é que chega lá? Conta um pouquinho dessa trajetória, assim, de Carol até chegar aí. Boa, bora lá. Bom, eu sou formada em RI, Relações Internacionais. Nunca imaginei estar nesse cenário de atendimento. Ele foi um cenário dos últimos 10 anos. Mas eu sempre tive um plano de focar, de ter um objetivo claro, que é focar em cliente. Então, gostava muito de relacionamento, sempre fui uma pessoa muito extrovertida, não é à toa que eu fiz Relações Internacionais. E chegar onde estou hoje, acho que vem muito de uma trajetória familiar. Então, meu pai, ele trabalhou com vendas durante muito tempo. Minha mãe foi gestora de banco. Sou a filha mais nova, né? Sou a caçula, tenho 2 irmãos. E todo mundo sempre trilhou uma carreira muito focada em cliente. E aí, quando eu fui traçando a minha trajetória, sempre foi no mundo de tecnologia, sempre gostei do mundo dinâmico, né? A tecnologia, ela força a gente a estar 100% conectado com pessoas, com ferramentas, com processos. E a área de experiência, ela sempre teve presença no meu coração. Assim, eu sempre falo que a área de atendimento você tem que gostar de servir. Então, você tem que gostar de ter contato e de ajudar o próximo. E esse sempre foi um grande objetivo meu. Eu até chegar no iFood, né? Eu acho que eu já trabalhei em algumas empresas, a Trivago, Groupon, a B2W e agora mais recente na Ambev, onde eu construí ali uma trajetória de CX no Zé. A gente construiu do zero a área e a gente levou adiante para uma visão mais global do Tadá, toda a visão de atendimento pró-cliente, né? De ouvir a voz do cliente de fato e conseguir trazer uma marca que fosse importante e relevante para quem usasse a gente no dia a dia. Agora no iFood é um novo desafio. Uma empresa, cara, espetacular, são pessoas maravilhosas, sou super apaixonada pelo nosso time. A gente vem trilhando um case de sucesso com base em muito teste e grande parte do teste, que muitas vezes os empreendedores não falam disso, grande parte dos testes eles são falhos. Então tem muita falha nesse processo, mas o mais importante é a perseverança, né? A gente conseguir trilhar uma carreira que seja com gente boa, com vontade de fazer acontecer, testando e falhando, e alguma hora a gente chega lá, e é por isso que não é à toa que o iFood está lá até hoje. E quando a gente olha para um cenário macro aqui de números, pode ser até que eu erre, porque a cada nanosegundo entra gente nova lá no iFood. Então a gente está falando de uma empresa de 7 mil colaboradores, 400 mil entregadores, 400 mil estabelecimentos conectados. E eu já visitei umas quantas vezes, né? Já até perdi as contas, até porque é perto de onde eu moro e tal. Então eu visito muito lá o prédio, a cultura. E é surreal o quanto tem um jeito, iFood, dos colaboradores. Como é que faz uma empresa tão grande para tentar manter essa cultura e para manter de fato, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa, qual é a música dos colaboradores? Evidências, não sei o que. Eu falo, cara, todo mundo se conecta, né? Mesmo não se conhecendo, como é que faz? É muito curioso. A gente teve um encontro recente, inclusive,
Na semana passada, a gente foi para Itu com um grupo de liderança, mais ou menos umas 350 pessoas, imagina, com um grupo de 7 mil, quase 8 mil hoje. E foi minha primeira experiência, né? Foi minha primeira vivência, eu tô no iFood hoje há 4 meses. E eu fui com uma intencionalidade de conseguir me conectar com pessoas chaves ali dentro para conseguir construir um relacionamento forte o suficiente para que isso reverberasse na ponta dos nossos consumidores, na ponta dos nossos entregadores e dos nossos parceiros. E foi muito genuíno, assim, porque todo mundo que estava naquele ambiente foi com a intenção de construir relacionamento. E por mais que a gente tenha chega naquele momento e falado, olha, o nosso objetivo aqui hoje é construir uma visão de futuro, né? Olhar para quem nós queremos ser daqui para frente, todo mundo que estava ali, terminou aquele momento, foi tomar uma, foi jogar beer pong, foi jogar truco, foi muito maneiro, foi muito especial, assim. E sair dali falando, olha, eu conheço 20% de quem eu queria conhecer para conseguir conectar no dia a dia e levar adiante. Então, isso fala muito da nossa cultura, que é o jeito iFood de trabalhar, né? De você ter mentalidade de dono, de você sonhar grande, de você conseguir co-criar em conjunto e não na tentativa de criar por si só, né? Acho que o que a gente enfatiza muito é o trabalho em equipe ali, né? O all together. Então foi muito bom, foi um momento acabei de entrar, né? E tô conhecendo o ecossistema e chego já nesse momento que fala muito da cultura, que não é só sobre trabalho duro e fazer acontecer, também mas também tem diversão por trás. Eu ia te perguntar até justamente isso, na prática, tipo, exemplos práticos da cultura. O que tem que você mais admira, que você fala, cara, esse dia aconteceu isso e foi o máximo. Tem esse ritual, alguma coisa, óbvio, o que foi compartilhável, né? Claro, com certeza. Eu vou trazer um exemplo que é um case de sucesso para a gente e o time tem muita responsabilidade com relação a isso, tem muito o propósito, o senso de dono ali. A gente tem hoje, quando a gente fala do atendimento, e já é case publicado, recentemente eu falei disso nas minhas redes, a gente tem uma automação, quando a gente vai falar com o consumidor na ponta, né? O consumidor tem algum problema, ele entra em contato com a gente no atendimento e ele espera um atendimento rápido, um atendimento eficiente na ponta. E a gente tem a Rose, que é a nossa automação, a nossa IA, e hoje a gente está num nível de automação de quase 80% dos nossos chamados sendo feitos via Rose. E a gente teve algumas trajetórias ao longo desse caminho, né? A gente começou no iFood com IA desde 2018 e a Rose ela vem com uma precisão hoje que ela não tinha 2 anos atrás. Então são alguns pilares que a gente olha a nível de qualidade, né? Quando a gente fala de personalização, de empatia, de agilidade, de clareza, que são pilares fundamentais para que quando a gente esteja construindo a Rose, ela tenha autonomia o suficiente para conseguir resolver o problema daquele cliente. E isso fala muito do All Together, que é um ponto fundamental, um pilar fundamental para a gente no iFood, e de senso de dono, porque a gente, hoje, quando a gente olha para atendimento humano, a gente quer que aquela pessoa que esteja ali atendendo, ela seja especialista naquele assunto, e que ela consiga dar um passo a mais que uma automação não poderia, que ela seja realmente, que ela faça um atendimento uau. E a Rose, por ter essa autonomia de solução dos principais problemas, ela dá esse passo adiante que muitas vezes não precisa chegar no atendimento humano. Por quê? Porque ela já tem essa clareza, já tem essa personalização, essa empatia. Então, para mim, a Rose é um bom exemplo de um case que é um case traçado de IA na prática, que o time vive muito no dia a dia. Que massa. E agora, pensando até em Carol, a gente pode pensar em iFood, mas a gente pode pensar na sua carreira toda, tá? Normalmente as pessoas olham para uma posição como a sua e falam assim, cara, nossa, é só ter vontade e vai dar certo. Mas no dia a dia tem dias que a gente vai dormir em posição fetal e daí no outro dia tem que acordar e falar assim, não, tem que ir, vamos para cima de novo. Quais foram alguns pontos-chave ao longo da sua carreira que você olha e fala, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse seguido mesmo tanto difícil, tem alguns momentos, quais são esses momentos-chave? Muito bom. Acho que vamos lá. Eu costumo falar com o time, quando eles me perguntam, pô, você teve uma carreira meteórica, sabe? Você faz uma trajetória de 6, 7 anos, você saiu de corporativo. Você saiu de coordenadora para diretora. Qual que é a chave? Qual que é a bola de cristal? Não existe bola de cristal.
Acho que para você alcançar uma carreira de sucesso, primeiro você precisa definir o que é sucesso para você. Sucesso para mim nunca foi querer alcançar um espaço numa carreira que seja uma posição, né? Nunca almejei ser diretora. Nunca almejei ter uma Título, vocação, né? um título para isso. Então, meu primeiro grande sonho sempre foi conseguir mudar o patamar de pessoas que têm, no meu caso, né, de que tem menos condição. Então, que são pessoas que realmente saem ali de uma renda muito baixa. E hoje, quando eu olho para o iFood, né, e o que a gente vem construindo, o meu propósito está diretamente conectado com o propósito da companhia. E aí, eu acho que o primeiro grande feito para nós, né, pessoas que queiram almejar e construir algo grande, independente da posição, qual que é o seu grande objetivo? Então, PF, o que você busca como pessoa? E aí, a gente está numa geração que as pessoas falam, pô, mas eu não sei meu propósito, qual que é o meu propósito? Preciso descobrir meu propósito, vou fazer terapia, vou fazer um coaching, vou fazer mentoria. Cara, o propósito de todo mundo é igual. Todo mundo vem nesse mundo para evoluir, ponto. Então, nosso propósito como humanidade é a evolução, a gente chegou aqui para evoluir. A partir daí, você já começa a pensar o que eu gosto de fazer, o que eu tenho uma habilidade, né? Quais são os skills que eu vejo que eu tenho um diferencial. Então, olhando para minha carreira dos últimos 6 anos, primeiro ponto, objetivo claro. Quero trabalhar com algo que mova a base da nossa população brasileira. iFood trouxe isso para mim, traz isso para mim hoje no dia a dia e é muito nítido, assim, quando a gente fala não só de consumidor, de parceiro, de pessoa entregadora, né? Acho que tem os três players. Segundo ponto, como que eu faço para alcançar o número de pessoas que você deseja alcançar? Eu não preciso alcançar 1 bilhão de pessoas. Eu posso alcançar uma. Se eu conseguir alcançar uma pessoa e de alguma maneira impactar aquela pessoa, aquilo já foi o suficiente para mim. Então, você precisa ter claro até onde você gostaria de chegar, qual que é o seu limite. Porque eu não tenho um sonho de alcançar 1 bilhão de pessoas. Agora, se eu ultrapasso esse limite, aí já começa na barreira do burnout, na barreira de, cara, tô indo além daquilo que tá dentro do meu coração. Então, talvez não faça tanto sentido. E a partir daí ter mentores bons. Então, por que eu estou aqui hoje? Tem pessoas que eu confio demais, antigos liderados, pessoas do mercado que me apoiam no meu crescimento, né, que me dão um guidance, porque eu nunca vou ter a resposta para tudo. Eu falo que eu sou aprendiz eterno, né? Eu sou uma aprendiz, sou sempre muito curiosa. Tem algumas características que cada um precisa desenvolver. Cara, curiosidade, mentalidade de dono, ser empreendedor na ponta, independente viver de trabalhar no aquilo. iFood, que fique muito claro. Senão a pessoa pensa assim, se eu for no iFood uma vez eu vou gravar esses valores aí. Não, isso é vida, independente de iFood. E eu vejo que no final do dia os valores iFood com os meus valores batem demais. Até não é à toa que eu tô lá dentro hoje. Mas é isso, independente de iFood. Você tem que ter garra. Você tem que ter fé no coração, sabe? Que você vai conseguir construir algo independente do que os outros pensam e do que os outros vão dizer sobre você. Que massa, que massa. Você sabe que isso conecta muito com a cultura do Ikigai, né? Que são 4 perguntas que se fazem, que é Ikigai, traduzido para o português, razão de existir. Que é o que eu amo fazer, se eu sou bom fazendo, se eu posso ganhar dinheiro com isso e como isso melhora o mundo. Perfeito. Quando você encontra o seu, você empresta bem o seu CPF para o famoso Golden Circle lá do Simon Sinek, né? As duas coisas conectam demais. Então, acho que... Faz sentido. Faz muito sentido. Quero até te perguntar, quando a gente olha para momento de sucesso da sua carreira, porque aqui a gente fala assim, tá, quais são as receitas do que precisa acontecer? Qual foi o momento que você teve o clique que deu certo? Que você fala, cara, tô dando certo? Então, tem algum momento que você fala... Não sei, alguma promoção que te marcou. Normalmente não é a última, normalmente a gente lembra daquela primeira, né? Tem algum momento ali que te deu sinal? Eu acredito que existiram vários day ones, que a gente fala muitas vezes, né? Teve um momento na minha carreira onde... E é curioso, porque a vitória sempre vem antes de alguma derrota, ou de alguma falha, ou de algo que te impactou demais. Você fala, cara, eu preciso passar por essa para conseguir alcançar algo à frente, né? Eu acredito muito nisso. O arco-íris sempre vem depois da tempestade. Teve um momento da minha carreira, que eu falo que é um dos meus day ones, que eu passei por um processo de demissão em massa.
E aquele momento, para mim, ele foi divisor de água. Porque eu olho para aquele momento hoje e eu falo, eu precisei passar por aquilo para ganhar casca, para entender que eu não sou só uma pessoa, eu também sou uma executiva e eu preciso tomar decisões difíceis com base num papel de liderança, mas que ao mesmo tempo a gente sempre pode tomar decisões difíceis pensando em alternativas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, naquele caso, quando eu tive que passar por uma demissão em massa, antes de fazer a demissão em massa, eu garanti que cada uma daquelas pessoas estivesse em algum lugar. Ou que elas tivessem alguma proposta, ou que elas estivessem preparados também. Porque muitas vezes você não tem opção, né? Você não consegue garantir uma nova posição para aquela pessoa. Mas você consegue tentar ser o mais transparente possível. Então, isso foi algo que eu levei pra minha vida, que eu falei, a partir do momento que eu preciso fazer uma demissão em massa, como que eu faço para que aquilo não seja tão impactante na vida daquela pessoa, que não seja sobre ela, mas sobre o momento da empresa, e que a partir daquele momento a gente possa construir um novo projeto, ou um novo momento da empresa, que eu não precise mais passar por isso. Então eu falo que isso foi um momento super relevante na minha carreira, que me transformou como pessoa, porque hoje, para contratar alguém, eu faço pelo menos umas 10 perguntas do porquê aquela pessoa precisa estar lá. Porque não é só sobre contratar em volume para garantir que você tenha uma pessoa ali performando e desenvolvendo algo. Será que eu tenho algum processo, alguma automação que possa fazer esse trabalho daquela pessoa? Porque como é que vai ser esse futuro dessa pessoa se isso acontecer? Então aquilo me mexeu bastante. Né? Mas, bom, já que você falou aí sobre tecnologias que podem substituir, vou voltar para a IA, que é um assunto que a gente falou aqui da Rose, mas eu quero falar sobre os outros. Podemos? Podemos. O iFood tem investido muito. Inclusive, estava em um evento essa semana, recentemente, ouvindo os cases, né, das outras IAs também. Como é que vocês estão olhando para isso? Qual é a decisão de que IA colocar em que lugar, né? O que vai pro vendedor, pro empreendedor que está lá anunciando, o que vai pro motoboy, o que vai para atender cada um? Como é que é pensado esse cérebro ali? IA é um tema muito hypado, né, hoje em dia. Então, muito se fala sobre IA e quando a gente olha na ponta, a gente assume que é uma IA super inteligente, mas às vezes é só um chatbot, né, um bot fechado. O iFood, ele vem trabalhando com IA desde 2018. Então, é um tema que não é falado de agora, é um tema que vem sendo impulsionado na companhia há bastante tempo. A primeira e mais importante quando a gente fala em termos de atendimento, sem dúvida é a Rose. Então, eu já dei o exemplo dela, né? Uma automação que a gente visa ali, nossa missão, nosso sonho grande, cara, 90-90. Uma automação que seja 90% com automação efetiva e 90% de satisfação, que é uma automação top que vai conseguir garantir um nível de clareza, empatia e personalização que eu comentei super positivo. A gente tem o Joe. O Joe é a nossa automação de pessoa entregadora. Hoje, a automação dele ali é em torno de 80%, 85%. É uma automação bem grande também. Com um nível de precisão também super efetivo. A gente tem a Karen. A Karen é a nossa automação para restaurante parceiro. Com várias oportunidades hoje, mas também uma automação que a gente já fala de 70% do atendimento dela, também com nível de satisfação muito bom. Então, hoje, quando a gente pensa em IA dentro do iFood, e aí tem as outras verticais que não é só para atendimento. A gente tem a Cris. A Cris é a nossa automação hoje que apoia ali com o restaurante para se ele tem alguma dúvida com relação a catálogo, como que ele pode... É um consultor mesmo, que ele te apoia num processo... Na criação da lojinha dele. Para apoiar na construção da loja, do estoque, do catálogo. Então, todo esse viés construtivo ali da loja, né? De apoio consultivo. Eu acho que por onde vem a IA, né? A IA vem numa intenção de automatizar um trabalho que ele é rotineiro, que ele é um trabalho que demanda uma certa energia no dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas eu quero fazer uma IA, como é que eu faço, né? Primeiro, entende seu problema. Qual problema você quer resolver? Não adianta você implementar uma IA para implementar. Qual que é o problema que você quer resolver na ponta? E 2, qual que é a melhor ferramenta para resolver aquele problema? A gente tem o Tokan, que é o nosso chat GPT dentro da companhia. E ele foi criado com a intenção de incluir uma automação para quem está dentro de casa. Porque muitas vezes a gente fala de automação para fora de casa, mas quem está dentro de casa não tem.
de uma área para outra, eu já falo assim, o que ela tá falando? Hoje eu quero saber, qual que foi o fechamento do mês em volumetria de pedidos ou em GMV? Qual que é a margem comercial? Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer diretamente para a CIA, que é o Tucan, e ela vai responder. Porque não adianta a gente pensar só de porta para fora, né? Da Rose, da Karen, e pra porta para dentro. Como que estão os nossos colaboradores? Como que eles podem interagir entre eles com a inteligência artificial? E tem alguma dessas IAs que já surpreendeu vocês, que trouxe um dado que você não tinha pensado e falou, cara, que legal. Ou fez alguma atitude, alguma coisa que você fala, que legal, vamos escalar isso aqui porque isso aqui foi muito legal. Muito bom. A gente está no momento, eu vou falar muito do nosso cenário do atendimento. Que uma das coisas que eu venho batendo bastante na tecla do time e que vem muito influenciado pela cultura iFood, a gente precisa garantir o básico bem feito. Por quê? Porque quando a gente olha para toda pra pirâmide de Fosters lá, quando a gente fala de CX mesmo, de experiência do cliente, se a gente não tem a base da pirâmide muito bem feita, que é o básico bem feito, você não consegue nem encontrar o meet needs lá, que é encontrar a necessidade básica, né, daquele cliente. Então, quando eu falo de surpreender a IA, para mim a IA ela surpreende quando ela reconhece que ela é incapaz de fazer aquele atendimento. Porque ele escala rápido para outro lugar, né? Isso, ele já vai direto, ele já faz o transbordo, já escala pra gente, pro atendimento humano. Já sabe que o atendimento humano é o especialista para tratar aquele caso, que a IA não vai conseguir tratar, que ela não é tão inteligente, ela não vai ter tanta empatia quanto aquele atendimento humano. Então, para mim, o surpreender hoje é você garantir que a IA saiba que ela não tem condição de fazer algo que o atendimento humano faria muito melhor. E quando a gente começa a pensar em empatia e tudo mais, né? Porque eu sou apaixonada por neurociência e o negócio, a gente sabe que mais de 85% das decisões são emocionais. Então, cada palavra conta e tal. Você acha que a IA em algum momento vai começar a ser mais emocional? E quão distante a gente está disso? Dela começar... Não sei, tocar mais o emocional, tanto interno quanto externo, tanto faz. Ótima pergunta. Tem algo que a IA hoje que a gente encontra de dificuldade dentro de casa, mas mercado, né? Hoje a IA é difícil ela conseguir captar o momento da pessoa. Então, se ela tá pedindo aquela comida porque ela tá celebrando o casamento dela, se ela tá pedindo aquela bebida porque ela tá celebrando o aniversário do filho. Então, tem momentos que a IA ela é incapaz de captar hoje. Nem que você tenha dentro do seu aplicativo ou dentro do teu meio digital a data de aniversário. Você não vai saber qual é a data de aniversário do teu filho. Ela não vai saber qual é a data de aniversário do filho, né? Então, o contexto em si, do porquê pedir aquilo, como pedir aquilo, existe muita oportunidade ainda de desenvolvimento quando a gente fala de personalização. Agora, hoje, o que eu olho para a IA de tendência, né, de futuro... A IA, ela não vai... Quando eu olho para a emoção, para o que o humano consegue transparecer naquele atendimento, ela pode até conseguir trazer a empatia e a personalização necessária, mas o momento uau, ou você conseguir reverter aquela situação, aquela experiência daquele cliente, enviando um pedido na casa do cliente imediatamente, a IA não vai fazer isso, vai ser um humano por trás fazendo aquele pedido. Então, o humano ele nunca vai ser substituído quando a gente fala sobre especialização, sobre ter o toque emocional na ponta, porque ele é necessário. Porque é ele que vai fazer aquela entrega excepcional para aquele cliente. Esse é o nosso borogodó, então. O humano esse é o borogodó humano. Ainda mais quando a gente fala de brasileiro. Aliás, pra gente manter esse borogodó, porque até o humano às vezes sai meio robótico, né? Dependendo, sai aquele negócio do tipo... Vou estar enviando, é o processo, são as coisas que você fala, não, por favor. Para garantir que as operações sejam sustentáveis, humanas, precisa de uma liderança forte. E essa liderança forte é uma liderança que tem que estar com a cabeça no lugar. O que você faz para estar com a cabeça no lugar? Hobby, coisas que você faz para se divertir, para conseguir estar todo dia ali firme no que precisa ser feito. Olha, eu vou olhar sobre alguns pilares. Então, o primeiro pilar, eu acredito que é um pilar super, super importante. Pouco se fala, mas que para mim, desde do meu nascimento, ele faz muito parte da minha vida. Que é o pilar espiritual.
Então, eu medito todos os dias. Ai, que legal. Então, a meditação, ela traz uma centralidade, uma necessidade. E muito porque eu preciso manter a minha sanidade mental. Então, esse momento de silêncio, esse momento de conexão interna, ele vem com o objetivo de eu conseguir servir melhor aos meus clientes e ao meu time. Então, esse momento é importante para mim, não só por mim, mas pelos outros. Tem o pilar da saúde física, né? Que é aí exercício. Você adora correr, você falou. Cara, eu adoro correr também. Tô inclusive lesionada agora. Não acredito. Tô. Mas tá tudo bem, vai dar certo. Fazendo físio? Não, ainda não, vou no médico amanhã. Ótimo. Eu só vai acompanhando, né? Cara, eu faz um mês e meio, 2 meses que eu não corro. Eu preciso voltar pra rotina. Mas a academia é algo que eu tento manter. Então, pelo menos 3 vezes na semana, isso já me traz uma sanidade mental. E o momento que a família, amigos, né? Eu tenho 2 filhos, então um beijo pra eles, inclusive, meus amores, minha paixão, meu marido. Casal, gente, é fofo. Que nem você. Agora eu tô nesse mundo também. E eu falo que eles são a minha prioridade número 1. Família é o nosso core, né? É o que mantém, o que sustém a gente, o que faz a gente continuar trabalhando duro para que eles tenham um futuro melhor. Fantástico, fantástico. Sabe que a gente fez um exercício alguns anos atrás em equipe? A gente pegou uma cartolina e colocou 5 pilares da vida, né? Que era justamente família, saúde, espiritualidade, finanças e trabalho. E tinha que escrever uma cartinha, cada um escrevia uma cartinha, né? Tipo assim, olha, Camila, pra si mesmo. Nossa, você não anda prestando atenção aqui e tal. E tinha que colocar pequenas metas, 3 metas para os próximos 5 anos. Metas muito curtas, factíveis. Tipo, olha, você vai caminhar uma vez por semana. No ano seguinte tem que correr uma corrida de 5 km, qualquer coisa assim, né? E ia colocando. Adorei. E com imagens, a gente fez toda a equipe fazer e cada um tinha que compartilhar o seu sonho. E era muito legal, porque quando alguém ficava em baixa, a gente ia cobrar a pessoa e falar assim, e aquele sonho lá que você tinha? Você tá fazendo. E foi muito legal, genial. Foi muito produtivo, assim. Tanto e que super conexão, né? casar, engravidar, tá tudo no meu negócio e acaba agora em 2025. Preciso fazer novos. Né? Então, é um novo momento. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que você já até trouxe um pouco da resposta, né? O momento do dia em que você não abre mão de forma alguma. Seria a meditação? Se sim, qual horário? Porque o pessoal às vezes pensa assim, final do dia, quando já foi lá, o dia já tá aquele negócio, aí você senta pra dormir melhor. Mas tem gente que prefere matinal. Qual é esse ritual do dia que você não abre mão pra ficar bem? São 2, né? O primeiro, a meditação. A meditação é sempre no começo do dia pra mim. Acordou, foi? Ou não, tem cafezinho da manhã? Acordou e foi. Acordei, escovei os dentes, banheiro, meditação. E aquilo, cara, são 5 minutos. Muitas vezes as pessoas colocam, preciso começar a meditar, fazer 20 minutos. Começa pequeno, começa com 1 minuto, começa com 2. Vai tá aumentando. Tudo bem desconcentrar no começo, né? Então, legal. tudo bem. A gente não fala muito sobre meditação, mas as pessoas desconcentram mesmo, que falam, eu tenho TDAH. Falam, não, calma. É natural, você vai começar. Você começou os primeiros 10 segundos, vai vir uma coisa na sua cabeça. Você vai falar, putz, preciso fazer a lista de compras de casa. Preciso trocar a fralda do meu filho quando ele acordar. Não, e aí você volta, né? A meditação ela ensina isso. Você mantém a calma, e aí vai vir um pensamento, você let it go, né? Deixa aquele pensamento embora, volta, e você vai trabalhando. Com o tempo, a meditação, você vai conseguindo guiá-la, ouvindo o teu corpo, né? Tem vários tipos de meditação. Mas a respiração, esse é o primeiro. Eu acho que o segundo momento deu 6:30. Isso se fala pouco, é um tabu também. Maternidade com profissional. Deu 6:30, eu dropo a caneta. Então, é um acordo que eu tenho com o time todo. É isso. Eu preciso cumprir, eu preciso colocar meu filho pra dormir. Que dormir. idade eles têm? Minha filha tem 3 anos e meu filho vai fazer 1 ano. Então você tem que estar ali presente. Eu tenho, né? É um momento que eu preciso dar o banho, eu preciso dar comida, eu preciso brincar um pouco com eles, eu preciso estar presente, porque eu não quero ser aquela mãe que no final do dia, daqui 10 anos, eles não vão lembrar da minha presença. Por mais que depois que eu coloque eles pra dormir 8 da noite, se tem algo pra fazer e eu preciso voltar a trabalhar, tá tudo bem, vou voltar a trabalhar. Mas esse momento pra mim é muito sagrado. Eu respeito muito, né? de qualidade, tempo de qualidade com eles, com a minha família. Que legal. Bom, já que a gente entrou nesse assunto bem pessoal e que tá chegando um momento que a gente fala assim, que é o momento da saideira. Eu vou te fazer algumas perguntas que são tipo um ping-pong. Eu falo e você me diz a primeira coisa que vier à mente. Tá bom. Tá? Um livro que te inspira? É um livro que eu li no começo de carreira e que é de cabeceira. O Monge Executivo. Boa. Uma cidade no mundo? Düsseldorf. Morei lá.
Nossa, nunca fui, precisei, ó. Um hábito que mudou a sua vida. Eu vou falar um hábito profissional que eu acredito muito. Você acordar todo dia, abrir o computador e olhar a performance do dia anterior. No dia a dia, né? Uma frase ou lema que você carrega. É no perrengue que se cria afeto. Boa. E se você pudesse, essa aqui a gente até fala assim, desculpa por te fazer perder alguns amigos, ganhar outros, né? Mas se você pudesse tomar um drink com qualquer pessoa do mundo em um boteco, com quem seria? Você falou dele no começo do podcast, Simon Sinek. Ah, boa. Legal, e como toda boa história que se preze, a gente tem que ter um moral da história, né? Pra pessoa que chegou no final e falar assim, tá, e aí, o que era pra eu levar desse... Reflexão, né? A pessoa tá com a cabeça meio voando. Moral da história do nosso papo, o que a pessoa deve levar? Experiência do cliente, ela não é uma ação, um momento uau que você vai fazer uma vez no mês. Ele é o básico bem feito, é o processo garantido no fim do dia, é o nível de detalhe, é o servir o seu cliente e servir o seu time. Se você é líder, se você não é líder, você também pode trabalhar por influência, né? Liderança não é sobre ter pessoas diretamente abaixo de você, é sobre influência. Experiência do cliente, ela fala muito sobre como que você não só resolve o problema do cliente, mas você se conecta com ele usando automação ou não usando automação, sendo um atendimento humanizado. Sabendo que no mundo que a gente vive hoje, a automação ela vem com muita força. Você precisa ser inteligente ao ponto de conseguir colocar ela no teu dia a dia, mas usar das pessoas, do teu time para conseguir oferecer uma experiência além daquilo que ele espera. E por fim, eu acredito muito no potencial da liderança como uma liderança servidora, uma liderança que vai levar você, levar a tua marca adiante, e é uma oportunidade de você fazer deixar a tua marca pessoal e daquilo que você acredita para várias pessoas ou poucas pessoas, depende da tua definição de sucesso. Falo bonito, né, gente? Vou complementar, porque eu acho que cabe muito bem. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é muito legal, ele fala sobre felicidade. E um dos estudos que ele mostra lá dentro é que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas, 3 vezes mais criativas e vendem até 37% mais, que é muito o que a gente busca, produtividade e tal. E quando a gente olha, né, faz uma lupa para o que é felicidade, a gente, na ciência da felicidade, Sonelo Bomirski mostra que cerca de 50% é genético, 10% é situacional, quanto você ganha, onde você mora, como é que tá a tua vida, mas 40% é sobre pensamento e atitude. E acho que tudo que você trouxe aqui nesse podcast tem muito de organização desses pensamentos, de agir, mesmo quando parece que tá difícil e tal. Então, quero encerrar com isso. E encerrar, claro, deixando um convite para... Gente, se você gostou, se conecta com ela nas redes sociais. Lembra de curtir aqui. Lembra de compartilhar com um amigo, com uma amiga. Porque aí a nossa voz ecoa mais longe, né? Aliás, como é que a galera te encontra na rede social? Caroline, com 2 N de navio, Vabo. V-A-B-O. B de bola. Isso aí, anotado. Entendeu? Muito obrigada pelo seu tempo, esse ativo tão importante. Espero te encontrar em muitos outros lugares e continuar ouvindo essas pílulas inspiradoras. Foi um prazer. Até já! Tchau. Acordou? Boa! Obrigado. Deu muito certo. Isso foi ótimo. Quase perguntando dos seus filhos. Se você dá um spoiler aí. Nossa, passou voando, Jesus. Não é? Passa muito rápido. A hora que você falou primeiro pausa, eu falei, dá-se. Já? Eu sempre falo assim que é um pouco de tortura o podcast de 30 minutos, porque você quer perguntar muito mais coisas. Fica assim, eu podia, nossa, isso aqui eu podia estender pra isso, pra aquilo. Não vou. Não, isso aí. Mas é que você faz 5 por dia, né? Não, mas dá vontade de perguntar dá. tudo sobre todos. Eu ficaria assim, né? Tipo, sei lá.